Nós temos feito um caminho bem interessante de preparação para receber o Espírito Santo. Na verdade, a liturgia tem já nos movido a isso e nós temos correspondido ao que o Senhor tem nos pedido, mostrando a necessidade de recebermos o Espírito Santo. A liturgia nos propõe e nós estamos cada vez mais próximos da festa do Pentecostes, na qual nós celebramos exatamente a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quero propor, portanto, um caminho que nos mostre os frutos do Espírito na nossa vida e nos faça desejar de verdade. A partir da liturgia, vamos dia a dia buscando compreender um pouco de como o Espírito conduziu os apóstolos de Jesus e o quanto isso tem a ver com a gente, que também escolheu seguir Jesus. Seremos conduzidos, sobretudo, por esse fio do Evangelho do Espírito, como alguns chamam o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos então para a nossa meditação do dia de hoje. No dia de hoje, nessa segunda-feira, nos é proposto o livro dos Atos dos Apóstolos nesse momento em que Paulo vai a Éfeso e encontra uma comunidade cristã que tinha sido convertida através do batismo de João. Ou seja, a partir do anúncio de que chegaria o Messias. Com a força do testemunho dos cristãos que lá estavam, aqueles homens com a palavra e com o testemunho, aqueles homens se arrependem e escolhem a vida nova. São neoconvertidos ao cristianismo, mas ainda esperam a manifestação do Messias. O batismo de João tinha justamente esse foco principal: preparai o caminho, porque o Senhor vem. Esses cristãos, então, esperavam ainda o Messias. E onde está o Messias? Ele subiu aos céus. E agora, onde ele está? Como é que nós vamos experimentar desse Messias? É a promessa do Pai, o novo Paráclito que vem. Essa promessa que Paulo anuncia para eles. Paulo, que já tinha recebido o Espírito, impõe as mãos sobre eles e sobre eles desceu o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Esse descer o Espírito Santo sobre eles, a partir do anúncio de Paulo, tem algumas coisas a nos ensinar. A primeira é que a experiência do Espírito não é restrita aos apóstolos. Uma coisa podemos imediatamente colher desse relato. A experiência do Espírito Santo não é exclusiva para aquele dia e para aqueles apóstolos no dia do cenáculo, que nós celebraremos no domingo. É para todos, é para nós, é para mim e é para ti. Isso nos abre para uma alegre possibilidade de receber o Espírito Santo de uma forma nova. Não estamos falando de uma memória, de algo que aconteceu, de um acontecimento na história, mas de uma experiência que hoje, nos Atos dos Apóstolos, nos é transmitida. E essa experiência que foi transmitida nos Atos dos Apóstolos é transmitida para nós agora, nesse tempo, na nossa vida, na nossa história, porque o Espírito Santo não mudou, ou mudou. Ele é para nós. A segunda coisa que nós colhemos dessa passagem são dois frutos imediatos do Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. E o que isso significa? As línguas simbolizam uma relação nova com Deus. Como diria São Paulo, o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza e é o próprio Espírito que intercede em nós, porque nós não sabemos rezar. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As línguas, elas são justamente uma qualidade nova na relação com o ressuscitado, com Jesus ressuscitado, que não simplesmente é aquela relação de ouvir falar, ou aquela relação de cumprir uma lei, porque agora eu me converti, agora eu tenho que cumprir isso ou aquilo, ou até de realizar bons atos, atos de caridade, que tudo isso é bom. Mas a qualidade da relação é transformante, parte de dentro e permite que se expressem os desejos mais profundos do nosso coração. Como? Nós não sabemos dizer. E por isso se expressam em gemidos inexprimíveis. É a oração em línguas. E é o Espírito Santo que reza em nós. À medida que o Espírito Santo age em nós, começa-se a ter uma qualidade nova na relação com o Senhor.
Não mais como antes, não mais de obrigação, mas de relação pessoal e esponsal. E a outra coisa que acontece com eles, eles começam a profetizar. A profecia é justamente a vida que se transforma para anunciar Jesus. A profecia não é uma capacidade de falar coisas bonitas ou simplesmente de tornar-se um microfone para Deus, ou seja, fazer agora a voz de Deus se ecoar dentro de mim simplesmente. A profecia não se desassocia jamais à vida. A profecia nasce do Espírito Santo que gera conversão. E a conversão, o testemunho de vida, é já a profecia. A profecia não é só palavra, a profecia é vida. A autoridade de falar do que vem de Deus, da parte de Deus, que parte da minha vida. E é isso que acontece com os profetas no Antigo Testamento, muitas vezes, e com certeza com os do Novo Testamento. Eles começam a anunciar a partir de uma experiência vivida na própria carne. Não são palavras soltas ao vento. O Espírito, então, nos converte progressivamente, à medida que nós permitimos que em nós se manifeste essa sua ação. Diante desses dois frutos do Espírito, da relação nova e profunda com o Senhor, que se expressa dentro de nós e se manifesta em nós, e do Espírito que vai nos convertendo, nos tornando profecia naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Diga-me, se não é isso o que nós mais queremos. Se esse não é o desejo mais profundo do nosso coração, nos relacionar com Deus e sermos santos. Pois é esse o fruto que o Espírito pode realizar em nós. E por isso nós precisamos suplicar, clamar, pedir o Espírito Santo e esperá-lo com paciência e com fervor. A paciência é necessária também, porque algumas vezes nós podemos desistir de pedir ao Espírito porque ele não está agindo do jeito que nós queremos. Na verdade, nós queremos como se fosse um passe de mágicas. Como se de um dia para a noite tudo acontecesse, nós nos transformássemos e nós nos convertêssemos. Ele age da sua forma e nós não podemos querer controlá-lo. Quem vive do Espírito não o controla. Antes o clama para que ele nos controle, para que ele nos conduza. A paciência é necessária também por quê? Porque no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É o que diz o Senhor no Evangelho. Coragem, eu venci o mundo. Vão ter tribulações. Tribulações externas, como as que os apóstolos vivem aqui, com o mundo que nos persegue, mas também tribulações internas. E qual é a tribulação interna mais profunda e mais dolorosa? É o nosso caminho lento de conversão. Nós nos converteremos ao Senhor em um caminho de conversão, que é lento, que é progressivo, que exige de nós o fervor e o desejo, a súplica, mas que exige também de nós a paciência. A paciência por quê? Porque nós temos esperança, porque Ele já venceu, Ele sabe. E é por isso que Ele nos quer dar o seu Espírito. Muito cuidado com o pelagianismo. O pelagianismo atual, como já nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai. Não podemos viver como aqueles que nem sabem o que é o Espírito. Como diz hoje no relato, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. E aqueles que não sabem que a vida espiritual, a vida de oração, a conversão pessoal não é fruto da nossa força humana. E muitas vezes, quando nós confiamos na força humana para a nossa conversão, para a nossa vida espiritual, para a vida de oração, para os atos de caridade que nós podemos realizar, quando nós confiamos em nossas forças, isso gera só frustração. Mas quando nós confiamos no Espírito, nós vemos Ele agindo em nós e nos transformando em Cristo. Por isso, quem não se rende a esse pelagianismo, que é viver focado e pensando que nós seremos santos pelas nossas forças, aqueles que não vivem nessa dinâmica, mas vivem na dinâmica do Espírito, que reza em nós com gemidos inexprimíveis e que nos converte, nos tornando em profecia, se prostra, se ajoelha, ele pede,
Por isso, querido irmão, tenha humildade. Reconheça que você precisa do Espírito e tenha paciência em esperá-lo, porque o Senhor venceu o mundo. Ele venceu o mundo externo e o mundo interno. Ele é vitorioso e Ele é capaz de realizar tudo isso em nós. Por isso, peça o Espírito Santo. Nos preparemos para esse Pentecostes como nunca antes nós nos preparamos. Que Deus te abençoe. E se você deseja também se preparar bem para esse Pentecostes, o Com Shalom, no YouTube, Com Shalom, você pode encontrar a novena de preparação para o Pentecostes, que também pode ser um grande auxílio para você. Que Deus te abençoe.